Muito boa noite, você que está nos assistindo. Você está assistindo o programa Direito.com. Hoje, excepcionalmente, você deve estar sentindo a falta da nossa querida Adriana Bramante. Ela está em um congresso e, por conta disso, não pôde apresentar o programa hoje. Mas eu, Luiz Schmidt, vou tocar esse programa juntamente com a tua participação. E hoje eu tenho aqui com a gente um convidado especial. Nós vamos falar primeiro sobre sistemas de gestão da qualidade. Eu tenho aqui um convidado especial. O nome dele é Wagner Schatzer. Depois ele vai explicar um pouquinho o significado desse nome. E ele vai falar um pouco sobre a experiência dele. Desde 1986, ele já tem implementação, já começou a implementar, tem experiência nesse assunto, então conhece bastante a respeito desse assunto. Já implementou diversos outros sistemas de gestão da qualidade, dentre ISO, além de ter outros produtos que ele trabalha até hoje, como planejamento estratégico, plano de negócios, dentre outros assuntos. Ao longo do programa, nós vamos fazer o link sobre o sistema de gestão da qualidade e o direito, já que estamos falando de um programa de direito.com. Então, a gente vai fazer esse link para você entender o quanto esses assuntos são congruentes também. Você pode nos acompanhar também através do Facebook, facebook.com/direito.com, ou pelo YouTube, youtube.com, você procura lá direito.com, direito.com, na verdade, procura, vai achar o nosso canal. Se você quiser interagir com a gente, abaixo do vídeo, você manda a pergunta, a gente, ao longo do programa, nós vamos observar a sua pergunta aqui e vou tentar responder no ar também, tá bom? Sua participação é bastante importante para a gente. E para começar, eu gostaria de dar primeiramente agradecer a tua participação aqui com a gente, agradecer essa disponibilidade e pedir para que você, por favor, primeiramente, apresente, dizer para o nosso público quem é o Wagner, da onde surgiu e esse sobrenome, né, que é bastante interessante pela história que você me contou, e falar um pouco também sobre essa tua experiência, para a gente poder já fazer a interação, a introdução com relação ao assunto do direito. Primeiramente, obrigado pela participação. Obrigado, Luiz, pelo convite. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui na UpTV. Falando um pouquinho sobre a minha experiência na área de qualidade, não é? Eu trabalho com qualidade desde 1980, não da década de 80, desde o ano de 1980. Lógico, nos primórdios ainda, trabalhando na área de inspeção de qualidade, auxiliar de qualidade, né? Mas passando por todos os postos que uma área de qualidade pode ter, desde o cargo de auxiliar até a níveis de chefia. Essa experiência me permitiu hoje ser um consultor. Embora esteja atuando desde 86, mais como um consultor interno de uma empresa, mas a partir da década de 90 como consultor externo, como consultor de empresas, em algumas consultorias de renome, não é? E isso tem nos somado muita experiência. Um consultor, basicamente, é a soma de suas experiências. Um bom consultor é a soma de suas experiências. Então, já que nós estamos aí há mais de 25 anos gastando sola de sapato nas empresas, isso nos permite ter um bom cabedal de soluções para os seus clientes. Mas falando sobre o meu nome, né, o nome Schatzer, dado de meu avô, Guilherme Schatzer, alemão, de origem alemã, o nome Schatz, no alemão, quer dizer algo de valor, tesouro. E os Schatzer, então, são pessoas profissionais que lidam com alguma coisa de valor. Então, eu acho que o trabalho de consultoria deve vir de berço, né? Porque trazer esse nome é uma tremenda responsabilidade. Com certeza. Você lidar principalmente com um modelo de gestão, faz com que você tenha que mudar diversas coisas, principalmente cultura, e muda a forma como ele lida com a própria vida, né? A gente brinca, Luiz, que a área de qualidade é um vírus. Se ele te morde, se esse vírus te morde, você fica infectado para toda a vida. E com um detalhe, você não vai só aplicar os conceitos de qualidade no local do seu trabalho. Você vai aplicar isso em todas as áreas da sua vida, quer seja na parte do trabalho, mas também no seu dia a dia e nos locais que você frequenta. Tudo você vai querer fazer com qualidade. Você vai enxergar qualidade
ou a falta de em tudo onde você se relacionar. Entendi. Agora, para a gente poder começar com um assunto que muito provavelmente quem está nos assistindo já ouviu falar, é sobre ISO, né? Primeiro, entender e desmistificar um pouco a questão da ISO, saber, primeiramente, conhecer o que é uma ISO, até onde eu consigo atuar com a ISO, por exemplo. Eu sei que nós temos 9000, 9001, 14000, 12000, ok. Obviamente, o tempo aqui não vai dar para a gente explicar cada uma, mas vamos se ater pelo menos a explicar a ISO, o que é, qual é a origem dela. Eu vi até que há pouco você estava explicando um pouco dessa origem fabril e que ainda tem um pouco dessa mística de que só funciona para a fábrica. E vou contar um pouco dessa origem da ISO. ISO é uma entidade internacional, com sede em Genebra, na Suíça, de uma forma bastante isenta. O fato de ela estar em Genebra não é por acaso, ela é isenta, que atua na maioria dos países do mundo. O pessoal fala muito da ISO, querendo se referir à ISO 9001. Existem mais de 20 mil normas ISO. A ISO, o que ela quer? Ela quer criar standards. Ela quer criar regras para que se cumpra uma determinada coisa. Nós temos, por exemplo, Luiz, ISO de parafuso. Nós temos, por exemplo, uma que muita gente talvez vai se lembrar, ISO que regula a sensibilidade de filme fotográfico. Então, você consegue ser bastante específico até no próprio produto a se produzir, e a ISO chega nesse nível de especificidade. Exato, para alguns tipos de produto. Certo. Por exemplo, nós temos ISO para materiais usados em medicina. Não quer dizer que é uma ISO que vai dizer sobre o sistema de gestão da qualidade. Essa ISO é a ISO 9001. Essa é específica sobre sistema de gestão da qualidade. Mas nós temos normas que vão dizer como deve ser a tratativa para um determinado produto. Entendi. É diferente da 9001. É ISO para produto. Aqui no Brasil, a ISO é representada pela ABNT. A ABNT é quem regulamenta as normas internacionais e que as publica na forma nacional em português. Certo. Então, existem muitas, um cabedal enorme de normas. Se você quiser ter uma ideia sobre isso, você pode acessar o site ABNT Digital, que é a ABNT, né, a entidade governamental, e dar uma busca sobre qualquer item, sobre qualquer produto. Lá vai aparecer uma norma que deve regulamentar esse tipo de produto ou um outro sistema. A 9001, então, entrando especificamente no assunto, é uma norma que rege os requisitos para o sistema de gestão da qualidade. Não é produto. É sobre um sistema que você deve implantar na sua empresa e que vai regulamentar as regras nas tratativas de qualidade da gestão da empresa. Entendi. Ela não seria, por exemplo, quando a gente está falando da 9001, ela não seria um guarda-chuvão e embaixo delas eu teria os produtos? Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. A 9001 ela vai falar um pouquinho sobre como você deve cuidar de seu produto, porém de uma maneira genérica. Hoje em dia a norma fala sobre produto / serviço. Então ela vai dar as orientações de maneiras de controle, de maneiras de você supervisionar uma linha de montagem. Entendi. Ou uma maneira de prestar os serviços. Mas ela não fala especificamente sobre um produto em si, sobre uma especificação. Entendi. Ela deixa bem aberto como você deve fazer o tratamento para que a sua linha de montagem, a sua maneira de prestar o serviço ao cliente seja realmente feito dentro do atendimento à necessidade do cliente. A norma fala muito sobre isso. Você tem que deixar bem claro quais são os requisitos de seus clientes. Primeiro, né? E isso um pouquinho do histórico a gente pode falar. Tem empresa que não conhece seu mercado. Tem empresa que não sabe quem são seus clientes.
E quando nós falamos, às vezes, o consultor chega na empresa e define, olha, quais são os requisitos que nós temos que atender o seu cliente, algumas empresas param. Não sei. Não sei quem são os meus clientes, não sei quais os requisitos que eu estou atendendo. Eles pensam, às vezes, que estão fazendo um produto e que o mercado vai aceitar esse produto ou serviço. E nem sempre é isso que acontece dentro das empresas. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer numa implantação, num trabalho desse, não necessariamente com o consultor, isso a norma é muito clara, a norma ela hoje está numa linguagem bastante acessível, mas é tratar dos requisitos do cliente. Quando você entrega o seu produto para o cliente, qual é a necessidade do cliente que você está satisfazendo? Entendi. E ela, aqui no Brasil, quando começou a ISO e por que ela aconteceu? Ok. A ISO, a 9001, ela teve uma primeira versão, se não me falha a memória, em 1987, baseado numa norma inglesa sobre qualidade. A ISO costuma fazer esse tipo de coisa. Se já existe uma norma desenvolvida em algum local, em algum país, com bons conceitos, ela vai até esse país, lógico, tudo dentro de uma tratativa legal, e traz esses conceitos para a norma ISO. Na verdade, ela torna isso de uma forma conhecida perante todo mundo, né? Então, a VIN, em 87, ela publicou a primeira versão, 9001, com o conceito de fábrica. Luiz, em 87, a norma falava sobre fábrica. Quase que falava sobre linha de produção, quase que falava sobre inspeção de recebimento, inspeção de processo e inspeção final. Ela meio que nasceu ali e foi evoluindo mesmo com relação a isso. Então, exatamente. Ela nasceu na fábrica e foi evoluindo. Exatamente. Da fábrica à gestão, da gestão ao mercado, foi por aí. Isso. Então, exatamente isso. O que a gente observa, ela foi evoluindo. Na versão 94, ela tirou um pouco, que a gente chama de cheiro de fábrica, mas ainda continuou com muito viés sobre fábrica. A versão 2000, quando ela publicou a versão 2000, foi ótima. Ela estava preocupada com a gestão da empresa. A versão 2008, houve poucas alterações. Estamos para receber agora a versão 2015. Provavelmente no final do ano que vem, nós teremos uma revisão da norma, a ISO 9001, versão 2015, utilizando o conceito de risco, avaliação e gestão de risco. Então, veja como houve uma grande evolução. Se falava muito em fábrica, em inspeção de fábrica. ISO para fábrica, ISO para indústria. E hoje nós temos já ela quase que direcionada, a norma ainda não foi oficialmente publicada, existem alguns drafts, alguns rascunhos que a gente está lendo um pouquinho, que a gente está estudando, mas que vai tratar sobre avaliação de risco do seu negócio. Entendi. Então, é uma evolução enorme, uma evolução extremamente benéfica para as empresas que adotarem. Agora, para a gente entender também, porque muitas vezes as pessoas veem a ISO como algo grande, algo somente feito para grandes fábricas e grandes empresas, né? Vamos pensar na pessoa que está assistindo a gente. Posso ter o meu pequeno negócio, mas eu quero ter um padrão de qualidade que seja respeitado e tudo Perfeito, mais. Aí eu preciso entender duas coisas. Primeiro, o pequeno pode ter ISO? E aí, segundo, o que ele vai ganhar se ele tiver? Perfeito, Luiz. A sua pergunta é extremamente pertinente. Por quê? Não existe nenhum requisito na norma ISO 9001 que diz qual o tamanho do seu empreendimento, qual o tamanho do seu negócio que deve passar por uma normatização. Absolutamente isso. Eu conheço alguns casos de empresas com 5, 10 funcionários que conseguiram fazer a sua certificação. Não há, então, limite para tamanho de empreendimento. Você pode implantar, sim, a sua norma em pequenos empreendimentos. Existem algumas questões a serem avaliadas com cuidado. A norma não permite muitas exclusões, que a gente chama de exclusão, ou seja, um item que não é aplicável. Ela restringe isso somente ao item 7, que é voltada mais à questão da linha de produto / serviço. Mas
não há limite. Se sua empresa é pequena, ela pode ter implantação, ela pode ser certificada assim, sem problema nenhum. Certo. E o que que o pequeno, até a gente entende quando o grande empresário ou a grande empresa implementa, ela tem uma capacidade de projeção talvez maior do que ela teria se ela não tiver. O pequeno também tem isso? Os grandes ganhos com certificação. Antigamente, a certificação, a gente falava que era uma vantagem competitiva. As empresas que eram certificadas tinham uma grande vantagem competitiva. Hoje, com o avanço da quantidade de empresas certificadas, o que acontece? A empresa de qualquer porte que não é certificada, ela está, sim, em desvantagem competitiva. Ela está deixando de acompanhar o mercado. Agora, fora isso, então, você se certificando, primeiro, tem os ganhos internos à empresa. A empresa vai ganhar com mais responsabilidade, com mais ganhos, com diminuição de desperdício, com melhoria da comunicação interna. A norma tem um requisito específico que fala sobre a comunicação interna que deve haver dentro da sua empresa. Entendi. Muitas empresas não têm esse tipo de comunicação. Ela chega a auxiliar o nível de gestão, por exemplo, ensinando. Imagina o seguinte: o empresário mudou de setor, ele não era daquele setor e foi para outro setor. E aí ele resolveu implementar a ISO para que ele pudesse gerenciar melhor o negócio novo dentro de um setor que ele não conhecia. E isso a gente vê que tem muitos CEOs que eles saem de uma empresa alimentícia, por exemplo, vai para uma empresa metalmecânica, não tem nada a ver o que ele fazia, mas ele consegue gerenciar. A ISO ajuda nesse sentido? Perfeito, Luiz, perfeito. A norma, como eu disse, nessa versão mais recente, atual 2008, ela não tem nenhum viés de tipo de negócio. Ela pode ser aplicada em qualquer tipo, em qualquer nicho. Nós conhecemos empresas, as fábricas, conhecemos e implantamos na área de serviço, na área de comércio, e em terceiro setor também é possível fazer implantações. Esta transição de um lado para o outro só pode ajudar um gestor que está querendo implantar uma metodologia, uma maneira de gerir a sua empresa. A norma ela não define qual setor ela deve atuar. Ela vai sim, você vai analisar a norma e pode implantar em qualquer tipo de negócio. Não existe qualquer limitação. Entendi. Ela é conhecida, a gente chama de ISO 9001, ela é uma ferramenta de gestão. Não é para o produto, não é para você colocar um carimbo no produto. Você pode divulgar essa imagem, sim, que a sua empresa ela certificou o seu sistema de gestão da qualidade. Mas não pode definir você não diz um produto com ISO 9001. Isso está errado. Você diz uma empresa com sistema de gestão certificado pelas normas ISO 9001. Entendi. E aí tem uma outra dúvida, né? Que normalmente as pessoas que pensam, que já viram sobre isso, é caro. A ISO, para a implementação da ISO, caro mesmo? Não é caro. Não é caro. Não estamos falando aí de custos de consultoria. Uma empresa, para se certificar e fazendo bem um sistema, ela pode, e se bem implantado, ela vai ter redução de custo. Entendi. Ela vai ter um custo para a sua certificação, quando você chama uma entidade certificadora, uma empresa de fora, para fazer auditoria. Isso tem um custo, mas não é nada absurdo. Eu estive recentemente em contato com algumas. Os valores são totalmente acessíveis a qualquer nível de empresa. Entendi. Eles têm maneiras também de parcelar, isso não é nenhum tipo de problema. Esse ganho normalmente é revertido para a própria empresa em função do que ele consegue economizar ali. Com certeza. Os ganhos que você vai ter de melhoria de eficiência, que você consegue com a ISO, de redução de custos, de você perceber que o teu pessoal está mais engajado na sua empresa, isso não tem preço. Isso, com certeza, é retornável, sim, ao bolso do empresário. Agora, para a gente fazer aquele link com relação ao direito, o que eu penso, né? A implementação da ISO, ela
interfere bastante também na área do direito, seja para quem está internamente, ou seja, para um escritório de advocacia. Vamos trazer para o mundo empresarial em que eu tenho o meu setor de direito, meu setor que cuida dessas questões internamente, né? O que isso, num primeiro momento, o que ele interfere? Eu estou implementando a ISO, vai desencadear trabalho diferente para muita gente. O que sobra lá para o pessoal do direito? Bom, primeiro, tirando uma dúvida que muito advogado deve estar assistindo isso aí, deve estar achando estranho, né? Dá para implementar uma ISO na área de direito? Sim, sem problema nenhum. Como eu disse, a ISO 9001 ela pode ser implementada em qualquer nível de serviço. Para a área advocatícia, o que acontece? Nós percebemos ultimamente uma mudança nessa área de direito, na área do serviço que o advogado presta para a empresa. Hoje, os bons empresários estão tendo trabalhos de advogados que vão planejar a empresa para que ela não tenha problemas de direito. Entendi. Então, é um trabalho que você faz de evitar que os problemas aconteçam. Isso, se você usar os conceitos da norma, os requisitos da norma, há um casamento perfeito. Porque a norma fala muito nisso. Olha, evite os problemas. Evite que os problemas aconteçam. Caso aconteçam, tome ações corretivas para que não volte a ocorrer. Isso está muito ligado ao trabalho do direito. Então, isso a gente pode falar sobre redução de passivo trabalhista, redução de risco ambiental, redução de risco de responsabilidade civil, melhoria, ganhos quando você reduz o risco, você acaba ganhando descontos na sua pólice de seguros. Perfeitamente. Por aí. Você falou da questão ambiental. A ISO 9001 fala sobre sistemas de gestão da qualidade. Existe uma outra norma, provavelmente muitos empresários conhecem, é a ISO 14001, que fala sobre sistemas de gestão de ambiente. Existe uma área, existe um detalhe nesta norma, que é o quê? É a adequação à legislação. Se a sua empresa não tiver adequada às questões de lei, se você não conseguir estar por dentro de todos os requisitos de lei e estar sem infringir as leis, você não consegue a sua certificação de 14.000 ambiental. Então, é extremamente importante o acompanhamento de um advogado especialista nessa questão ambiental. Entendi. Leis que regem o meio ambiente aparecem quase que todo dia. Nós, simples mortais, não temos condições de ficar nos atualizando. Quando você receber a visita de um auditor para verificar se o seu sistema de gestão ambiental está em ordem, ele vem com todas as atualizações. Então, é extremamente importante que alguém, não digo um advogado especialista, mas que exista um suporte da área de leis para a sua implantação dos sistemas de gestão ambiental. Entendi. A gente tem uma pergunta aqui do Sandro Sobral. Ele está perguntando o seguinte: quais são as multas ou as desvantagens para quem não implementa ISO? Multas não existe. Existem algumas situações, por exemplo, algumas áreas governamentais exigem que você, para fornecer para o governo, seja certificado. Então, você vai ter perda de mercado. O mercado, ele tem costumado fazer exigências para que você ser fornecedor de uma determinada empresa com certificado, você também seja certificado. Então, existem algumas questões aí a serem consultadas. Eu vou pedir para você um momento para a gente poder, logo depois do intervalo, a gente continua com essa questão e aí a gente ainda tem mais bastante assunto para tratar aqui para a gente. Então, okay, Luiz. Vamos para o intervalo e a gente já volta já. Não dá pra esquecer um filho, não dá pra esquecer os pais, não dá pra esquecer amigos
que a gente gosta demais. Não dá pra esquecer o irmão, de sangue ou de coração. Não dá pra esquecer natais que nunca voltarão. Tem coisas que não dá pra esquecer nunca. Não exagerar na bebida é uma delas. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles. A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando e eu tive que ir pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Eu sou apenas um ator. E só estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pode contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. Se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. A dengue mata, e se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa, e se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Saúde, Governo de Goiás. Olá, muito boa noite. Você que está nos assistindo aqui, programa Direito.com. Hoje nós estamos falando sobre sistemas de gestão da qualidade e nós estamos aqui com um especialista, que é o Wagner Schatzer. Nós estávamos falando antes do intervalo, a gente estava explicando um pouco sobre as desvantagens do fato de eu não implementar uma ISO. E aí ele começou a falar um pouco sobre essas desvantagens e a gente, até durante o intervalo, conversando um pouco aqui, chegamos a outras desvantagens, né? Você pode continuar a respeito das desvantagens para a gente poder entender um pouco melhor? Para os empresários hoje em dia, uma questão fundamental é a sua participação em mercado. Você não ser uma empresa certificada, com certeza você vai ter problemas de conseguir ampliar o seu mercado, né? Essa é principalmente uma das desvantagens. Outra coisa é que, de uns tempos para cá, boas empresas devem ter um modelo de gestão. Quando a gente fala ISO 9001, Sistema de Gestão da Qualidade, não é que você vai se preocupar, que você vai implantar coisas para a qualidade do seu produto. Na verdade, o sistema, eu traduziria como sistema de gestão da empresa pela qualidade, pelo atendimento aos requisitos do cliente. Entendi. Então, uma desvantagem de você não ter isso é você trabalhar de uma forma míope no mercado. E isso, com certeza, vai te gerar algumas perdas, e se não forem grandes perdas aí. Perdas ou de negócio ou de competitividade, né? Exatamente. Até porque a gente também está falando, a gente fala muito sobre a questão da China, da entrada da China, a China dominando o mercado e tal. Mas o que eu vejo como saída, e eu queria a tua opinião a respeito disso, uma saída para essa questão chinesa seria o aumento da competitividade. E nisso eu acredito que um sistema de gestão vai ajudar a empresa a ser mais competitiva nesse ponto. É isso mesmo. Olha só uma visão legal que eu posso, quando adotar a ISO, pode me ajudar com relação à competitividade. Os produtos chineses, é inquestionável, estão invadindo o mercado. Mas eles vêm lá da China e vêm, de uma forma ou de outra,
invadindo o mercado, porém não com a qualidade que nós talvez estivéssemos acostumados a ver nos produtos nacionais. Quando você implementa, como eu falei, uma das primeiras coisas que você faz é atender requisitos do cliente. Então, o que você vai fazer? Você vai sondar o seu mercado para saber exatamente o que o cliente quer. Qual é a solução que você está entregando para o seu cliente? E isso o chinês não vai ter capacidade de fazer, de enxergar o Brasil, o seu mercado, como um nicho específico. Entender o seu cliente, né? Entender o cliente e entregar o que o teu cliente quer exatamente. Entendi. Entra aí também a questão da qualidade dos produtos chineses. Todos nós sabemos que, por enquanto, os produtos chineses são aqueles que não têm aquela durabilidade, aquela resistência. O que tem mudado bastante aí dos últimos tempos para cá. Tem mudado porque eles enxergaram isso. Eles enxergam que... E assim, eles também estão se capacitando na questão de qualidade. Exatamente. E eles estão atendendo o requisito do cliente dele, que muitas vezes chega pela internet um projeto e eles devolvem um projeto já acabado aqui. Exatamente. E muitas vezes por um preço menor do que o preço de custo se fabricado aqui. Exatamente isso, Luiz. Né? Então o empresário brasileiro ele tem que ter muito cuidado com isso. Se ele enfrentar uma competição chinesa, vamos lembrar que o chinês consegue fazer o preço desse produto ser tão baixo pelo grande volume de produção. Sim. Então ele não vai ter, vamos dizer assim, uma capacidade de atender alguns mercados específicos, alguns nichos específicos. E é nesse mercado que o empresário brasileiro tem que se focar. Entendi. O mercado onde o chinês não vai conseguir entrar, pelo menos por enquanto. Essa questão que você falou, os chineses estão realmente enxergando que uma das grandes barreiras que eles têm hoje é justamente a imagem da falta de qualidade. Se a gente levantar um paralelo, os produtos hoje japoneses nós reputamos como de boa qualidade. Sim. Mas antigamente, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão precisou expandir, precisou melhorar o seu mercado, ela passou pela mesma coisa que a indústria chinesa passou há algum tempo atrás. Os produtos japoneses não tinham a reputação de serem bons, não tinham a reputação de durarem muito. E eles perceberam isso e fizeram toda uma adequação, usando inclusive técnicas de gestão de americanos. Sim. Uma das quais eu reputo o controle estatístico do processo, o CEP, sim, que é de origem americana. Os japoneses viram como era uma boa ferramenta de trabalho, trouxeram o senhor Walter Edward Deming para o Japão para implantar o CEP, o controle estatístico do processo, lá no Japão. O Deming fez mais sucesso no Japão do que no próprio Estados Unidos. Né? Exatamente. Tanto é que o prêmio japonês de qualidade se chama Prêmio Deming. Entendi. Lógico, depois, no início da década de 80, Deming voltou para os Estados Unidos, no início da década de 80, o final da década de 70. Ele voltou para os Estados Unidos, chamados pelas empresas americanas que viram o sucesso que ele estava fazendo junto à indústria japonesa. Então começaram a implantação do CEP também nos Estados Unidos. Entendi. Então o que acontece? O mercado não é bobo. O mercado ele vai conseguir achar soluções para aquilo que está bloqueando o produto em determinado mercado. Agora, para a gente costurar novamente com o direito, o que eu, como advogado, o que eu poderia ganhar conhecendo um pouco mais a fundo o processo de implementação de ISO, conhecendo um pouco mais a fundo sobre qualidade? Isso me torna um diferencial no mercado? Eu, como advogado, me torna isso um diferencial? Com certeza, Luiz, com certeza. Eu já prestei serviços para um escritório de advocacia. Não especificamente na ferramenta de ISO 9000, mas em planejamento estratégico e plano de negócio. E se percebe que existe um paralelo muito bom entre como um advogado trabalha e um sistema de gestão. Então, se ele começar a enxergar a rotina dele dentro de um processo de trabalho, como a norma preconiza, como a norma solicita, que você tem que ter uma visão de processos daquilo que você trabalha, ele vai conseguir entender esse paralelo e vai ter uma certa facilidade em conseguir implementar uma ISO. Entendi.
Mas aí no nível de detalhamento, né? O advogado que conhece ou que fez um curso especializado mesmo. Vamos dizer que o valor hora dele aumenta. Ele fica mais valioso no mercado? Ele fica mais escasso e, portanto, mais caro ou não? Essa questão do valor hora ou do valor monetário de empresas que são certificadas ou não é uma questão bastante complexa. Não se deve buscar uma certificação pensando que você vai conseguir aumentar o preço do seu produto porque a sua empresa é uma empresa com sistemas de gestão de qualidade, com certificação. Entendi. A princípio, ele vai conseguir, mesmo um advogado, dentro da sua rotina processual, ele vai conseguir ganhos de eficiência e minimização de custo. Se ele for um advogado que tem visão de mercado, ele vai conseguir repassar isso para o seu cliente e conseguir um ganho maior do mercado. Ele acaba conseguindo mais clientes prestando um serviço com qualidade superior a um preço menor. Com eficiência e com redução de custo interno. Entendi. Então ele vai conseguir. Aí é lógico, vai ser a decisão do advogado, ou se ele permanece, porque a gente sabe que existe uma briga muito forte no mercado pela questão dos custos advocatícios. Né? Hoje, como em todo o mercado, sempre que você vai buscar uma solução, quer de um advogado, quer de um consultor, vai haver uma briga muito grande pelo preço. Sim. Se ele precisar ter um ganho, se o advogado precisar ter um ganho de mercado, ele pode fazer uma redução sem abalar o seu lucro. Entendi. Por quê? Ele trabalhou internamente, ele conseguiu reduzir seus custos, conseguiu uma melhoria de processo, uma melhoria de eficiência, e teve realmente um ganho com isso. Se ele conseguir jogar isso para o mercado, ele com certeza consegue mais clientes. Agora, você falou a respeito da questão ambiental. Não sei se é o que eu observo, talvez esteja errado. Mas eu vejo que a ISO 14000, é 14000 ou 14001? Mas, 14001. 14001. Ela começou como um anexo e hoje ela tem uma proporção, eu acredito que muito maior do que ela tinha antigamente por conta das questões ambientais que a gente vive hoje em todos os setores, não só nas indústrias, nas empresas de serviços e tudo. É uma tendência crescente para que ela fique mais importante ainda, e daí o pessoal que está assistindo a gente fala, tem que começar a dar uma lida e ver, se preocupar um pouco com isso? Perceba, Luiz, a palavra de ordem hoje é sustentabilidade. Sim. A ISO 14000, que fala sobre gestão ambiental, ela é especificamente sobre essa questão de cuidar do meio ambiente. Ela, na verdade, ela começou já com a vida própria de gestão ambiental. E ela usa praticamente a estrutura da 9001. Muitas normas da ISO usam essa estrutura da 9001. A 14000 é uma delas. Então, hoje, com essa preocupação de meio ambiente, a primeira norma que você vai procurar é a 14001. Para que você possa gerir os seus processos de uma forma que não afete, que não impacte no meio ambiente, ou caso a sua operação tenha um impacto que você não consegue restringir, que você faça recuperações ambientais. Agora, é possível eu ter implementado o ISO 14001, mas não ter ISO 9001? O que eu quero dizer é o seguinte, perfeito. É possível eu ter meu processo ambiental totalmente formalizado, mas o meu processo de gestão ser uma droga? Aí já talvez não seja possível. Se eu implemento a 14001, ela é independente da 9, mas eu já vou dar uma estrutura para a empresa de gestão, com foco na questão ambiental. Entendi. Isso vai acabar permeando a sua empresa com a visão de processos, com a visão de atendimento a requisito de cliente, quer seja na questão ambiental, quer seja na qualidade. Tanto isso que você falou é preocupante, porque a tendência que a gente observa hoje em dia é as empresas se certificarem no que a gente chama de sistema de gestão integrada, que é a 9001, qualidade, a 14001, ambiental, e a OSAS,
18.000, que não é ainda uma norma ISO, mas que fala sobre segurança e saúde do funcionário. Entendi. Então, existem muitas empresas de um determinado porte, é verdade, que estão fazendo o que a gente chama de sistema de gestão integrado, onde ela se certifica, onde ela implementa essas 3 normas. E algumas também implementam a questão que está muito em moda agora, que é a responsabilidade social. Entendi. Abrindo um pouquinho essa questão de responsabilidade social, existe uma norma ISO 26000 que trata sobre responsabilidade social, mas de uma visão, de um viés muito mais amplo. Ela está se preocupando, essa norma, que não é uma norma certificável, você não ganha um certificado se implementar isso, é uma norma de diretrizes, que fala sobre a ética da empresa, fala sobre a responsabilidade que a empresa tem perante seus funcionários, não somente no atendimento aos requisitos regulamentares, ou seja, as questões de lei, mas também com a preocupação da saúde do seu funcionário, do engajamento da empresa com o seu entorno, como a gente fala, né? Qual é a relação da empresa que ela tem com a sociedade que está próxima a ela, né? Então, essa ISO 26000 eu considero uma norma de quem tem uma visão realmente de gestão. E ela tende a ser crescente, essa norma tende Certeza. assim como a 14.000, que há muito tempo atrás começou e era pequena, a tendência é que essa 26.000 ela seja muito crescente, né? Existe também na 26.000 uma questão da responsabilidade de contabilidade, vamos dizer assim, de respeito às questões contábeis da sua empresa para com o governo. E existe também uma situação que eu andei comentando numa roda de profissionais. Nós vimos alguns casos de empresas fora do Brasil que elas estão dizendo que elas agiram de forma errada no passado. Entendi. Eu vou pedir mais um Ok. momento para você, para a gente continuar essa história logo mais. A gente vai passar por um intervalo e a gente retorna na sequência. Perfeito, Luiz. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador. Um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? E porque ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal. É negócio. Fique esperto. Começar a fumar é cair na deles. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Hoje o assunto é qualidade, sistemas de gestão da qualidade, e a gente está aqui com o Wagner. Ele estava falando a respeito de algumas práticas, principalmente na questão de uma norma um pouco mais nova, que é a norma 26.000, e dando um pouquinho desses casos. Um caso polêmico, mas vamos tentar explanar um pouquinho desse assunto, como que isso, até onde isso pode chegar, né? Até onde possivelmente mais para frente as empresas devam estar praticando, né?
Assim como algum tempo atrás a 9001 era considerada alguma coisa de extrema vantagem competitiva, eu entendo que a 26000 vai ser essa norma de futuro. Entendi. Onde você determina as suas responsabilidades para com o governo, para com o meio ambiente, para com a sociedade, para com seus funcionários, para com os stakeholders, principalmente, né? Não podemos esquecer os stakeholders, aquelas pessoas que têm interesse no sucesso da empresa. Esta diretriz, né, não é uma norma de diretrizes, como a gente falou, ela não certifica, mas é o futuro. As empresas devem fazer o que é certo. Num país como o nosso, isso parece alguma coisa, infelizmente, um tanto quanto distante. Mas esse é o nosso futuro. Implementar as diretrizes de responsabilidade ambiental, de responsabilidade para com os seus funcionários e para com a sociedade. Então, existem empresas que fazem com que essas diretrizes sejam respeitadas, mesmo que isso gere um ônus ao seu lucro. Entendi. Veja a responsabilidade dessa situação. Que é onde você percebe o quanto a empresa interfere na sociedade, o quanto a sociedade interfere na empresa e o como isso interfere no Estado, nesse seu ciclo, que é o ciclo social, onde antigamente as empresas não tinham essa visão de interferência para a sociedade e faziam por elas e ok. Aí elas passaram a interferir no entorno, agora elas interferem já no mundo. A gente já vive a globalização na pele, né? Então acredito que isso vai ser muito latente, né? Agora, só para a gente fazer mais uma costura, o que eu, como empresa, o que eu posso ganhar tendo uma ISO? Eu sei que nós temos a Fundação Nacional da Qualidade e existem diversos prêmios. A ISO ajuda a empresa a obter um prêmio desse? A ISO ela vai ensinar a empresa a trabalhar em formato de gestão, em formato de questões que não estão tão ligadas ao produto em si, né? Disse no mercado, eu não vi bem o cálculo sobre isso aí, Luiz, mas disse no mercado que quando você implementa uma ISO 9001, você está a 30% de você ganhar, vamos dizer assim, um Prêmio Nacional da Qualidade, que é o prêmio otorgado pela Fundação Nacional da Qualidade. Então, os requisitos para o PNQ são bem mais superiores a que uma ISO pede. Entendi. Então, a implementação da ISO ajuda bastante a empresa a conseguir um prêmio desse. Ela dá as estruturas principais de gestão para uma empresa. Mas os requisitos da Fundação Nacional da Qualidade, os requisitos para o Prêmio Nacional da Qualidade, são bem mais superiores, de uma abrangência bastante maior do que uma ISO 9001. Só um item como exemplo. A FNQ, o PNQ, solicita que você tome conta dos seus talentos da empresa. Entendi. Para que você tenha ações de retenção dos seus talentos. É bem importante, né? Com certeza. Como a gente vê empresas por aí que estão totalmente focadas em algum funcionário ou não, e quando perdem esse funcionário, a empresa também perde em termos de processo, em termos de mercado. Entendi. Eu observo que esse assunto que a gente está falando é um assunto bastante amplo, por isso que exige muita atenção aos detalhes. Não é um assunto apenas para se discutir e implementar, sem que exista uma avaliação muito interessante dos processos, do próprio momento cultural da empresa. E como a gente está com o tempo um pouco apertado, eu queria só fazer mais uma costura com relação ao que esse pessoal que está assistindo a gente, um advogado, alguém do direito, o que ele ganharia tentando vender um projeto desse, mas não vender no sentido financeiro, mas passar para o stakeholder para que implemente, facilitaria a vida dele, melhoraria a vida da empresa, o que ele poderia, qual seria a palavra de ordem para ajudar a um advogado a passar esse projeto para o stakeholder? A primeira dica que a gente dá para um advogado: tenha visão sistêmica sobre o seu trabalho.
não simplesmente enxergue aquela sua rotina do advogado, ir até o fórum, verificar o andamento dos processos, trazer essas informações para dentro do seu escritório, lançar isso no sistema. Isso é a rotina de um advogado. Mas se ele começar a enxergar a visão sistêmica dessa cadeia toda de valores, ele está gerando valor para o seu cliente. Se ele começar a enxergar isso de uma forma mais elevada, ele vai subir num banquinho e vai começar a enxergar ele mesmo, talvez fazendo toda essa correria de rotina. A gente sabe que a atividade de um advogado hoje em dia é bastante corrida. Sim. Mas se ele começar a enxergar isso de uma forma um pouquinho mais sistêmica, ele vai conseguir enxergar como ele pode melhorar os seus processos e ter ganhos de produtividade com isso. E aí, implementando uma 9001 dentro desta visão, a coisa fica bem mais, não digo fácil, mas fica muito mais controlável para um advogado. Veja, Luiz, eu estou fazendo um esforço enorme aqui para não entrar no consultorês. Ou para aquela linguagem. Vai na terminologia muito técnica, né? Exatamente. Então o consultor ele tem que ter muito esse cuidado. A técnica, quem conhece é o consultor. O cliente não tem que saber todos aqueles itens da norma, todos aqueles 5.2.1, 8.3.1. Ele não precisa saber o detalhe da norma. Ele não precisa. Ele tem que saber como ele vai aplicar aquilo dentro da empresa dele. Esse é o trabalho que deve ser feito. Entendi. Eu observo também que a implementação do sistema de gestão de qualidade, assim como você disse no começo, muda até a vida da pessoa, a vida de quem está sob esse processo. Seja começando de um 5S, indo para um sistema mais elaborado, isso modifica a vida das pessoas que estão ali naquela organização. E eu acredito que isso é por isso que se torna um diferencial competitivo, mesmo em empresas de serviço como indústria, porque ela acaba mudando a pessoa de dentro para fora. Então, não importa o colaborador onde ele esteja, ele estará sobre uma norma. Ele viverá uma norma, não importando aonde ele esteja. Então, acho que isso é um grande diferencial competitivo. Né? Sabe o principal ganho, Luiz? Você vai começar a enxergar em todos os processos que estão à sua volta que você é cliente. Sim. E que você deve ser respeitado como cliente. Você está pagando por um serviço, você está pagando por um produto. E esse produto deve atender às suas expectativas. Deve atender aos seus requisitos. Você fica mais exigente com relação ao atendimento, principalmente, né? Exatamente. E principalmente o atendimento do seu requisito. Perfeito. Não é porque você acaba sendo o cliente mesmo do processo, né? Perfeito. Mesmo dentro das empresas, você cria a relação cliente-fornecedor interno. Sim, exatamente. Então você define aquilo que o teu fornecedor tem que te entregar. E com qualidade. Wagner, eu preciso te agradecer bastante, agradecer muito a tua presença, a tua disponibilidade, parabenizar pelo seu conhecimento, pela tua experiência, pelo trabalho que você desenvolve, agradecer a coragem de vir aqui falar, isso a gente sabe que é um passo sempre muito importante, e eu queria fechar com uma palavra uma frase que é passada para a gente, que é o seguinte: você não é obrigado a saber tudo, portanto, quando quiser saber algo, pergunte a quem realmente entenda. Essa frase foi de Rafael Ivanhes. E eu acho que cabe muito bem dentro do que a gente estava falando, sobre um assunto de consultoria, principalmente uma implementação. Então, se a gente não sabe algo, eu preciso perguntar para quem realmente entenda. Eu acho que é perfeito com relação ao assunto da qualidade. Queria novamente agradecer, perguntar se você tem alguma coisa a acrescentar e principalmente passar aí como que as pessoas podem te achar também. Eu que agradeço, Luiz, a excelente oportunidade que você está ministrando. O consultor é, em essência, um disseminador de conhecimento. E eu entendo que eu estou cumprindo a minha missão agora, que é disseminar o conhecimento. As palavras são fantásticas, é exatamente isso que tem que acontecer. Perguntar ao especialista, não necessariamente ao consultor, mas alguém de sua confiança e alguém que apresente bons resultados para você. Fazer uma simples implementação para pendurar o certificado na parede, isso não é bom para nenhuma empresa. Ok? Agradeço mais uma vez a oportunidade. Se alguém quiser entrar em contato comigo, eu tenho meu e-mail, que é o Schatzer, schatzer@inteligenciacorporativa.net.
Talvez depois aí no depois link no vai BG aparecer. a gente coloca, que é bem mais fácil. Exatamente. Eu vou deixar meu número de telefone para contatos, o celular 11 983 18 9449. Se alguém quiser trocar ideias, não necessariamente vai me buscar para um projeto, mas aqueles que quiserem trocar algumas ideias, que quiserem discutir sobre isso que foi falado, me contestando, inclusive, fiquem à vontade. Perfeito. Obrigado mais uma vez, Luiz. Então eu que agradeço. Agradeço você também que está nos assistindo, por ter participado, por estar conosco. E na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, estaremos aí novamente com um novo programa Direito.com. Muito obrigado e até um próximo programa.